Então, vamos dar continuidade nessa segunda videoaula sobre os tecidos humanos. A gente viu na primeira parte, né? E vamos continuar vendo sobre o epitélio de revestimento. E aqui, para concluir o epitélio de revestimento, eu selecionei alguns epitélios principais que geralmente aí são importantes e que caem no vestibular. Então, selecionei o epitélio simples que é uma única camada de células, pavimentoso porque as células são achatadas. Um exemplo de epitélio simples pavimentoso é o endotélio. O que é endotélio? Anotem isso. Endotélio é a camada de células interna dos vasos sanguíneos. Então, todo vaso sanguíneo internamente ele é revestido pelo epitélio simples pavimentoso. E aqui, né, um dos principais epitélios aí que a gente tem, que é a epiderme. Gente, não é a pele, ok? Pele é um órgão, nós estamos falando de um tecido, que é a epiderme, que é a camada mais externa da pele, essa que vocês estão vendo aqui. A epiderme, ela se origina a partir do folheto ectoderme, né? Reveste todo o corpo humano. Então, ela faz parte da pele. Então, é o maior órgão humano, ok? A epiderme, então, ela é composta de várias camadas de células, né? E essas células, então, elas são células achatadas, do tipo pavimentoso, ok? Quais são as principais funções? Proteção contra atrito, choque, micro-organismos, agentes infecciosos e contra a dessecação. O que existe na epiderme para que ela tenha a função aí de evitar a perda de água, né? E de proteger contra atrito, contra agentes infecciosos. A camada mais externa da epiderme, então veja só, a epiderme é uma camada, né? Aqui é a epiderme. Olha o tamanho da epiderme, se a gente for, né, analisar com zoom. A camada mais externa da epiderme é a camada córnea, ou também chamado de extrato córneo. Essa camada que a gente está vendo aqui, ok? São células mortas sem núcleo e o citoplasma é preenchido com uma proteína chamada queratina. Essa queratina ela é dura e grossa e o depósito maior de queratina estão nessas partes da nossa pele que ficam mais grossas, mais ásperas. Então, esse é um depósito excessivo de queratina. Então, as células da epiderme mais basais produzem essa queratina, né? E isso evita contra a dessecação e contra choques mecânicos, tá? Além disso, nós temos na parte mais basal da epiderme, na parte mais embaixo dela, né? Melanócitos. Melanócitos são células produtoras de melanina, né? Então, esses melanócitos estão ancorados naquela membrana basal que a gente já viu e produzem melanina. E a melanina é um pigmento importantíssimo que está na epiderme, que ela vai proteger contra a radiação ultravioleta, ok? A melanina, ela é muito importante na determinação da cor da pele. Pessoas que têm muita melanina, a pele é mais escura. Pessoas com pouca melanina, pessoas de pele mais clara, né? Pessoas albinas têm uma deficiência na produção de melanina. Mas só para constar, a cor da pele ela não é determinada só pela melanina, tá bom? Ela é determinada também pelos vasos sanguíneos, né, que estão na derme, que é a parte de baixo aqui, lembrando que a epiderme não tem vaso sanguíneo, ok? E por carotenos, que estão na parte mais embaixo ainda, que nós vamos ver. Então, ó, a pele, ela tem a epiderme, que é a parte mais externa, a derme, que é tecido conjuntivo, onde tem vasos sanguíneos, e a hipoderme. Na verdade, gente, a gente não usa mais esse termo hipoderme. A gente chama de área de tecido adiposo, que a gente vai ver lá depois, ok? Como eu falei para vocês, o melanócito tá na parte mais basal, né? Quase divisão com a derme aqui. E aí produz a melanina. O que é o vitiligo, né? O vitiligo, por alguma razão, né? O que é o vitiligo? Por alguma razão que a ciência ainda tem algumas teorias, né? 3 principais, mas eu não vou falar agora. Os melanócitos morrem,
né, os melanócitos morrem. Se os melanócitos morrem, para de produzir melanina. E a melanina é a principal proteína que dá a pigmentação da pele. Então, aonde os melanócitos morrem, a pele fica mais clara, que é o vitiligo. A pergunta é, por que os melanócitos morrem? Aí existem várias teorias, né, vários estudos tentando entender a real origem do vitiligo. Bom, então a gente viu que o tecido epitelial de revestimento forma a epiderme, que é a camada mais externa da pele humana. Mas o tecido epitelial de revestimento também formam as mucosas. O que é mucosa? Mucosa é o tecido epitelial de revestimento úmido, né? Que é essa parte interna da boca, do nariz, do intestino, que tem que ter bastante água, bastante umidade. E além disso, o tecido epitelial de revestimento tem uma grande importância na produzir as serosas. Vocês sabiam que o pulmão e o coração, por exemplo, o estômago e o intestino, eles têm membranas de proteção. Essas membranas são chamadas de serosas. Chama pleura, que reveste o pulmão, pericárdio, que reveste o coração, e peritônio, que é uma rede que engloba o estômago e o intestino. E aqui umas fotinhos, né? Ó, a pleura, olha, que envolve aí o pulmão, o pericárdio, olha uma foto aqui real, não sei se vocês têm. Esse aqui é o coração e aqui é a pleura, é o pericárdio, né? E o peritônio, olha aqui essa parte aqui, que é essa rede que sustenta o estômago e o intestino. E os órgãos como um todo no abdômen, ok? Muito bem, acabamos de ver epitélio de revestimento, bastante coisa, né, gente? E agora a gente vai ver o epitélio glandular. Lembrando que ainda a gente está dentro de tecido epitelial, ok? Então, o que é epitélio glandular? O epitélio glandular é o tecido epitelial que vai formar as glândulas, ok? E nós vamos estudar bastante de glândulas no sistema endócrino. E aqui, na verdade, essa figurinha mostra basicamente o sistema endócrino, que é o sistema formado pelas glândulas. Então, o que são glândulas? São órgãos que produzem e eliminam substâncias, secreções. Essa secreção vai ser útil para o organismo. Lembrando que o que não é útil é excreção, ok? Então, glândulas são órgãos que vão produzir substâncias úteis para nós, tá? Que vão ser usadas no nosso corpo, ok? Algumas células do epitélio, elas são especializadas na produção de secreções, então são glândulas unicelulares. Então, pode ser que no epitélio, né, existam células separadas, unicelulares, que produzam essas substâncias e não estão na formação, na constituição de órgãos mesmo, tá? Então, existem glândulas formadas de uma célula só, ok? Assim como existem glândulas formadas de várias células que compõem alguns órgãos, como a tireoide, a hipófise, que é a glândula mãe, ovário, testículo e assim por diante. As glândulas pluricelulares, ou seja, aquelas formadas por mais de uma célula, né, elas podem ser classificadas em glândulas exócrinas, endócrinas ou mistas. Então, vamos lá entender bastante, é essencial que vocês entendam isso, ok? O que é uma glândula exócrina? Uma glândula exócrina é aquela que sempre que vai ter um canalzinho, uma mangueirinha para eliminar a secreção para algum lugar. Então, ó, nesse saquinho aqui, ó, são produzidas enzimas, por exemplo, ok? Secreções como se fosse uma enzima digestiva, né? E aí, essa enzima digestiva tem que alcançar o alimento. O alimento está passando por aqui. E aí, então, existe esse canal, e esse canal, então, ele conduz a secreção, a enzima, para o lugar de origem, que é o lugar de destino, não de origem, né? De destino, tá? Agora, a glândula endócrina, ela vai produzir, ó, aqui tá a glândula, ó, em cinza. Ela produz a substância, que geralmente a gente chama de hormônio. Mas esse hormônio, essa substância, ela não vai cair numa mangueirinha, num canal. Ela vai cair diretamente no vaso sanguíneo.
Quando a glândula pega a sua substância que ela produziu e derrama diretamente no vaso sanguíneo, é glândula endócrina. Quando a glândula produz sua substância e manda essa substância primeiro por um canalzinho, por uma mangueirinha, é glândula exócrina. E a mista? A mista é aquela que tem os dois tipos. Tem a parte exócrina, tem glândulas exócrinas e tem glândulas endócrinas. E aqui eu fiz um resuminho, tá bom? Glândulas exócrinas possuem canais que eliminam secreção. Geralmente, a gente chama essa secreção de enzimas, ok? Então, glândulas sudoríparas, que as glândulas sudoríparas, né, que a gente elimina sais, minerais, né, não elimina enzima, são essas mangueirinhas que vocês estão vendo aqui na pele. Essa figura aqui em cima de mim é o corte da pele, né? Ó, veja, epiderme, aderme e o tecido subcutâneo, que antigamente chamava de hipoderme, como eu já falei para vocês. Tá? Então, aqui em amarelinho, ó, nessas mangueirinhas, nós temos a glândula sudorípara. Aqui nós temos a glândula sebácea, que é o sebo. Isso aqui, nossa, minha pele está oleosa, ela elimina óleo, né? Ela sempre está associada ao pelo, ok? Ao folículo piloso. Mas nós temos as glândulas salivares, a parótida, a submandibular, a sublingual, que vão produzir a amilase, né? Que é a saliva. A saliva é rica em enzimas. Nós vamos ter as glândulas do estômago, do intestino delgado, que vão fabricar uma série de enzimas. Essa série de enzimas, né? Então, elas passam por esses canais e a gente vai ver essas enzimas lá no sistema digestório. As glândulas endócrinas, a secreção a gente chama de hormônio. Então, enquanto na exócrina geralmente a gente chama de enzima, aqui a gente chama de hormônio. Então, lançam seus produtos diretamente no sangue, ok? Então, aqui, ó, a glândula, né? E ela se eliminando para diretamente no sangue. Exemplo, a tireoide, ok? Que está aqui, grudada na nossa traqueia. A hipófise ou glândula mestre, que é uma glândula que fica aqui na nossa cabeça, ok? As adrenais, que ficam em cima dos rins, todas essas glândulas a gente vai ver, né, no sistema endócrino. E por fim, então, as glândulas mistas, né, que são chamadas também de anfícrinas. A principal glândula mista, né, do nosso corpo é o pâncreas. Sim, o pâncreas, que fica aqui logo abaixo, né, atrás do estômago. Nós também vamos ver isso lá em sistema digestório. Por que o pâncreas é uma glândula mista? Porque ele tem a parte exócrina, ok? Olha aqui, ó, os canaizinhos, ó, e as mangueirinhas. Essas glândulas exócrinas, elas produzem enzimas, que a gente chama de suco pancreático, e essas enzimas, por meio desses canais, vão desembocar lá no intestino delgado, que é aqui. Ok? Intestino delgado, tá certo? E as glândulas endócrinas são essas roxinhas que vocês estão vendo aqui, que vão eliminar diretamente no sangue, aqui, blood, no vaso sanguíneo. Então, o pâncreas elimina o hormônio, que é a insulina e o glucagon, e elimina o suco pancreático na sua parte exócrina. A função desses hormônios, desse suco pancreático, a gente vai ver posteriormente. Então, concluímos uma missão, que é o tecido epitelial. E a partir de agora, a gente vai estudar o tecido conjuntivo, que é o maior deles. Então, diferentemente do tecido epitelial, a principal característica do tecido conjuntivo é a existência de uma grande quantidade de substância extracelular, da matriz extracelular. Como eu tenho muita substância, olhem essa figurinha aqui que vocês estão vendo do meu lado, toda essa parte rosa que vocês estão vendo é substância, é a matriz extracelular. Então, vejam que as células, ó, em azul, em vermelho, elas ficam isoladas umas das outras devido à grande quantidade de matriz extracelular. Agora, função, gente, a função ela é muito ampla, porque o tecido conjuntivo é muito grande. E a gente vai vendo, conforme os slides vão passando, várias funções. Mas aqui a gente fez genericamente, tá? Que a função é nutrir,
os demais tecidos, como o epitelial. Por quê? Porque o tecido conjuntivo tem vaso sanguíneo, né? E ele vai unir e sustentar os demais tecidos. Sabe aquela partezinha que ia ficar no vácuo, oca? Aí o tecido conjuntivo vai e preenche, ok? Mas existem várias funções do tecido conjuntivo, como a gente vai ver. Ana, mas do que é feita essa matriz, né? Essa matriz, ela é feita basicamente de dois tipos de substâncias, né, de moléculas. Uma que é uma substância fundamental amorfa, uma geleia, como se fosse uma gelatina, que ela é transparente e homogênea. E essa matriz, ela é rica em fibras, né? Essas fibras a gente já vai ver que ela é produzida pelos fibroblastos, que são essas células em azul, tá bom? Então, a matriz é basicamente formada dessa geleia e dessas fibras. E o tecido conjuntivo, né? Ele tem apenas origem mesodérmica, ok? Da mesoderme. A gente vai ficando por aqui e a gente volta a falar da continuidade do tecido conjuntivo na próxima videoaula.